Graça e paz, meus amados, muito bom dia, glória a Deus. Mais um amanhecer com a provisão do Senhor no ar que respiramos, mais uma noite de sono reparadora, mais um dia que o Senhor, assim como diz o salmista Davi em Salmo 23, no verso 6, que Ele está com a sua bondade e a sua misericórdia, porque aqui vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aqui é o fim, é o verso 6, o último verso do salmo tão conhecido, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E com isso o verso 6, que foi o desafio aqui para mim hoje, trazer para nós uma profundidade das Escrituras, para que eu e vocês saiamos desse dia alimentados, assim, nutridos espiritualmente, assim como o contexto dessa palavra nos traz. Então, o desafio é esse, trazer o que o verso 6 significa, mas já antecipo a vocês antes da oração, que para entender tudo isso, precisamos buscar desde o verso 1, para pegar o contexto, pois como dizem por aí, que você pegar um texto fora de contexto, pode ser pretexto para heresia, pretexto para autossuficiência humana, porque aqui aparentemente vai dizer bondade, olha, a bondade do Senhor e a misericórdia certamente me seguirá ou nos seguirá, e parece que não tem uma forma para isso, né? Aparentemente parece que já é do céu, sim, para conosco, para o nosso benefício. Mas como a Bíblia nos ensina em todo o seu manual, que para mim a Bíblia é um manual de vida, então certamente as coisas não funcionam assim. Existe uma forma, existe um caminho, existe uma legalidade, existe um avanço para que cheguemos neste ponto, para que o Senhor realmente, dentro desta legalidade e desta santidade, Ele expressa essa intimidade para conosco, trazendo essa bondade e essa misericórdia, fazendo-nos seguir todos os dias da vida e nos levando de forma leve, de forma cheia de gratidão, estando habitando na casa dele para todo sempre. Então vamos orar para compreender toda essa profundidade. Oh, glória. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos fazer entender que temos que ter essa devoção sincera, essa entrega sincera, essa certeza que o Senhor é Deus, a certeza que o Senhor é por nós, que o Senhor tem essa misericórdia, que o Senhor tem essa bondade, mas que é o Senhor que pela tua graça, assim como em Efésios nos ensina, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é por nós, é dom do Senhor, pois se fosse por obra, a gente poderia vangloriar. Oh, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua graça nos alcançar. Obrigado por entendermos, assim como vamos entender no desenvolver desta palavra, os caminhos, a forma de aliança com o Senhor, a forma de avanço aos seus átrios. Muito obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Estamos aqui mais um dia para honrar, glorificar, adorar e exaltar o teu nome. Aqui não trata-se de nós como seres humanos. Como eu falo sempre, eu não tenho este canal para me autopromover, eu tenho este canal para entender o ID do Senhor. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho. E eu, com esta oportunidade, o Senhor toca o meu coração para que assim eu fizesse, levando aos meus próximos
ou até onde aqueles que eu nem imagino que vai ter alcance este devocional. Muito obrigado, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados, glória a Deus. Então, como muitos conhecem, aqui é o Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor. E diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em pastos verdejantes me faz repousar. Leva-me para junto leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, aqui no verso 1 vai dizer aqui: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No original que eu falo, ali no hebraico, na época, aqui o sentido seria assim: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. De nada tenho falta, por quê? Porque Ele é o nosso pastor. Ele é o único pastor e é o nosso pastor. Então não teremos falta, porque se estivermos dentro do pastoreio, dos cuidados, do zelo do Senhor, pela bondade dele e a misericórdia, que já é o verso-chave para a nossa definição aqui nessa manhã. Então, ele sendo o nosso pastor, de nada teremos falta. Mas para sermos dentre as ovelhas deste pastoreio, temos que entender toda essa forma de obediência ao pastoreio, para que a gente não saia como diz aquele versículo e aquele louvor, que a gente não seja dentre aquelas ou aquela que saiu das 99 e aquela uma que formava 100 das perdidas. Então, que a gente permaneça no pastoreio do Senhor. Por isso que ele vai dizer que ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Meus amados, eu trabalho com animais também, para um hobby, para um lazer, e eu aprendi uma coisa: que a cerca em si não segura um animal. Quem segura o animal são os pastos verdejantes. Se ele tiver o alimento ali, tá tudo bem. Um animal do porte de um boi, de um touro, qualquer cerca, qualquer muro, se ele quiser, ele quebra, ele atravessa, ele faz o que quiser. Então, o que nos segura são os pastos verdejantes que o Senhor nos faz repousar neste caso. E aqui vai dizer: leva-me para junto das águas de descanso. E as águas, como vocês bem sabem, assim como Jesus falou para a mulher samaritana naquele poço, ele disse: da água que eu tenho para você, você nunca mais terá sede. Então são essas águas, as águas de Ezequiel, que nos ensina sobre aquela referência ali, que as águas batiam no tornozelo, depois no joelho, depois nos lombos, depois nos ombros, depois nos submerge e leva-nos do outro lado do ribeiro, cujas árvores dão fruto no devido tempo e as folhas não murcham. Assim como o salmista também no Salmo 1 nos ensina para a gente não sentar na roda dos escarnecedores, nem nos conselhos dos ímpios, porque lá no verso 3 ele vai dizer que nós seremos como árvores plantadas junto
ao ribeiro. Salmo 1, no verso 3. Ele, eu e vocês. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a lei do Senhor são esses pastos que eu mencionei sobre o verso 1 e, aliás, o verso 2. Então é isso, porque seremos ele, eu e vocês, entendendo tudo isso, seremos ele, eu e vocês, somos como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então o caminho é aqui. Então ele vai falar sobre esse descanso. Refrigera a minha alma. Jesus deixa esse relato muito bem em capítulo 11 de Mateus, verso 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, frisem aqui, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E é por isso que aqui, refrigera a minha alma, no verso 3. Então, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, aqui o salmista está nos ensinando a amar, temer ao nosso Senhor, ter amor a Ele, e a gente estando nas veredas da sua justiça, nos seus retos caminhos, já deixando a explicação sobre isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isso vai acontecer, porque o salmista Davi, certamente, eu não lembro muito bem, mas acredito que aqui era um desses momentos, ou ele fazia referência a um desses momentos que ele estava ali vivendo nos vales, correndo ali, às vezes de Saul, outras vezes de Absalão, mas ainda que eu e vocês aqui hoje, a gente ande pelo vale, que nós vamos ter nossos vales aqui. A Bíblia não nos isenta disso, do vale da sombra da morte. Não temeremos mal algum, porque o Senhor estará conosco, que o bordão dele e o cajado nos consolará. É isso que está dizendo. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, aqui, nesse verso 5, também está dizendo que nessa vida teremos os adversários, não nós nos posicionando como adversários dos outros, porque se assim fizermos, não estaremos nas veredas da justiça dele. Mas os outros colocam-se como adversário da gente. Os outros que são induzidos pelo inimigo. Infelizmente, isso acontece, mas quando isso acontece, meus irmãos, nós temos que firmar nos caminhos do Senhor, na vereda da sua justiça, entender, compreender qual é o que está escrito para tal comportamento, viver também assim, ter a misericórdia, ter a compaixão com aquele, então perdoar e tudo mais, mas nós vamos sentar na mesa, na roda nós vamos sentar nessas mesas na presença dos nossos adversários no decorrer da nossa vida. Então isso vai acontecer. Então ele vai ungir a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice vai transbordar. Vai transbordar nesse comportamento de devolver nessas situações o posicionamento cristão, o posicionamento aprovado no Senhor,
porque você vai ter, dentre os aspectos do fruto do Espírito, você vai ter o amor, você vai ter a paz, você vai ter a alegria, você vai ser longânimo nesse amor, que o amor que a Bíblia nos ensina não é o amor da condição que a sociedade compreende, porque lá em 1 Coríntios 13, no verso 4 e no 7, dá uma definição melhor disso, que o amor, ele não procura seus interesses, ele não é egoísta. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, você vai estar nesta condição. Porque aí, você fazendo tudo isso que eu ilustrei aqui, no decorrer dos outros versos, aí sim, a bondade e a misericórdia certamente te seguirá, me seguirá, nos seguirão todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Essa casa do Senhor não propriamente está dizendo sobre a igreja. Aqui Davi falava sobre ele voltar a Jerusalém e adorar o Senhor ali perante a arca. E não está dizendo aqui também na sua igreja que você, olha, vou habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você não vai ficar na igreja todo sempre. Aqui está dizendo mais ou menos como Paulo nos ensina em Romanos 12. E já vou fechando esse raciocínio de hoje, essa mensagem, para que eu e vocês sejamos fortalecidos no Senhor. É mais ou menos isso, olha bem. A nova vida que Paulo nos ensina em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E é isso. Quando a gente não nos conforma com o padrão deste mundo, deste século, dessa sociedade, mas quando nos transformamos pela renovação da nossa mente, experimentando a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, isto é viver na casa do Senhor para sempre. Esse é o nosso culto racional. Isso é ter Cristo dentro de nós, que somos templos e morada dele. Então isso é prestar o culto todos os dias, para todos sempre. É como você trazer, aqui Davi falava sobre a Jerusalém, está na Arca da Aliança. Nós propriamente pensamos assim, olha, aqui de uma forma rasa, vai pensar da gente ir lá na casa dele, na igreja. Mas aqui é o inverso que está dizendo. É você trazer para dentro de você esta arca, os átrios, a intimidade com Deus. E Deus está em você, morando em você todos os dias. E assim eu fecho esta mensagem. Espero em Cristo que todos tenham entendido e possam avançar nos átrios do Senhor, em intimidade, e ter o Senhor dentro de vocês para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Fiquem em paz e até amanhã, com a permissão do Criador. Em nome de Jesus. Amém.